Grava lá. Tá gravando aqui? Uhum. Tá, começa a gravar lá. Então, boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Então, hoje a gente se encontra com a professora Maricela, que é uma professora que vem aí há 37 anos, 38 anos no estado, então gabaritada, para falar a respeito da questão da prova do SAEB 2023, analisar os dados aí, tanto de português quanto de matemática, obviamente na rubrica pede para colocar os dados, mas aqui durante essa reunião a gente só vai conversar a respeito da questão dos dados da prova 2023 de matemática, né? Então, eu trago aqui nessa primeira folha alguns dados da prova de português, né? Então é possível perceber durante esses dados aqui, né, que nós temos então 6,36 no nível 0, 0 no nível 1, 19,7 no nível 2, 23,13 no nível 3, nível 4, 25,43, nível 5, 26,1 e nível 6, 7 e 8 nível 0. Então, esses são os dados de matemática. Aliás, de português. Aqui nós temos os dados de matemática, né? Então, aqui nós temos, então, de acordo com os dados da proficiência matemática, então, nível 0 ficou com 6,36, nível 1 ficou com 3,47, nível 2, 8,65, nível 3, 15,60, nível 4, 19,19, nível 5, 26,1, nível 6, 12,6 e nível 7, 9,63. Não aparece então nenhum no nível 8. Então, os descritores com menores acertos, professor, de acordo com o documento. Então, o D1 e o D2, né? Então, que seriam as propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais relacionadas com suas planificações. O D14, que seriam as propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. O D6, que seria um problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. O D8, problema envolvendo noções de volume. E o D12, frações equivalentes. A média de proficiência do nosso colégio em 2023 então, ficou aproximadamente próximo a 3. Nossa meta para a prova do SAEB 2025, então, ela é de 6,4 no ensino fundamental e 5,6 no ensino médio. Lembrando que nós temos o objetivo geral então é refletir coletivamente sobre os resultados do SAEB, identificando as habilidades prioritárias e elaborando de forma colaborativa um plano de ação para a recomposição das aprendizagens de matemática no nono ano. Então, a nossa turma no nono ano. Professor, então, essa reunião ela vai ser embasada em 3 momentos, né? O primeiro momento ali é a intencionalidade, evidências e ação conjunta. Tem os objetivos aqui, mas eu repito lá na sequência. Segundo momento, questionamentos propositivos e replanejamento. Terceiro momento, que são combinados os planos de ação para o próximo trimestre. Então, esse segundo momento e o terceiro momento são momentos que a gente vai focar mais para discutir os dados analisados. Então, dando sequência aqui, nós temos o primeiro momento. Eu vou fazer uma leitura do primeiro momento, a hora que a gente chegar no segundo momento, a gente vai fazer esse bate e rebate aí da nossa conversa. Então, aqui no primeiro momento, intencionalidade, evidências e ação conjunta. Pontos de atenção identificados. Descritores com menor número de acertos, que foi o que eu já mencionei, né? Que é o D2, o 14, o 16, o 8 e o 12. Né? Aqui, sobre os dados quantitativos de 2023, então, de acordo com todas as informações, eu consigo levantar o seguinte. A análise da avaliação da prova do SAEB evidencia uma concentração expressiva de estudantes nos níveis iniciais de proficiência, o que indica a urgência de intervenções pedagógicas focadas na recomposição das aprendizagens. Então, o que foi possível analisar? 18,4
que representa um grupo com baixa ou nenhuma apropriação dos conhecimentos básicos, aliás, básicos de matemática, esperados, né? 24,25% estão nos níveis 3 e 4, caracterizados por um domínio parcial dos conteúdos. A maior concentração, que é 45,20%, está entre os níveis 4, 5 e 6, sugerindo que boa parte dos estudantes possui domínio básico ou intermediário, mas ainda carece de aprofundamento para alcançar níveis mais avançados. Apenas 9,63% atingiram o nível 7 e nenhum estudante se encontra nos níveis 7 avançado ou 8. Né? Então, o que revela um desafio para garantir a consolidação das habilidades exigidas para o final do ensino fundamental. Aqui, novamente, eu repito a média de proficiência de 2023, repito novamente a meta nossa, né? E aqui vem a articulação com o SAEB 2023. Então, média da escola em matemática do nono ano abaixo do estadual e nacional. Maioria dos alunos nos níveis 2 e 3 de proficiência, então dificuldades em habilidades básicas na matemática. Evidências, então, de defasagem acumulada do 6º ao 8º ano. E aqui, alinhamento com dados internos, como as avaliações internas feitas no final do trimestre, confirmam os mesmos pontos de atenção ou quase confirmam. Né? Ação conjunta. Então, o que a gente pensa no conjunto como um todo? Turma priorizada. Então, a nossa turma priorizada é o nono ano. Né? Por que a gente pensou na turma do nono ano? Porque se a gente pensasse na turma do terceiro ano, é uma turma que está saindo. Então, o foco da nossa turma é o nono ano, que mais tarde vai ser o nosso segundo ano e que daí mais tarde vai ser a turma que vai fazer a prova. Né? Última etapa do ensino fundamental, desempenho crítico e necessidade de intervenção imediata, desafio de papéis da evidência pedagógica na recomposição, construção coletiva de um plano de ação com metas e cronograma. Agora nós vamos então para o momento 2, onde entra questionamentos propositivos e o replanejamento. Né? O objetivo então desse momento 2, aprofundar a compreensão dos dados do SAEB 2023 e sua conexão com as práticas pedagógicas, orientando o replanejamento intencional para o próximo trimestre. Eixos para a discussão, compreendendo os dados. Então, querida professora, vamos para os questionamentos propositivos. Primeira pergunta: o que os estudantes do SAEB revelam, aliás, o que os resultados do SAEB 2023 revelam sobre o nível de aprendizagem dos nossos estudantes? Aqui o que nós podemos destacar 2 pontos. O primeiro ponto seria que a escola teve um aumento da média, então foi um ponto positivo. Conhecendo aquela turma, era uma turma muito boa, né? Então teve um avanço na nota. E o outro que abre um alerta para ser trabalhado os escritores de menor acerto. Então, baseado naquela turma, nós conseguimos hoje perceber onde a escola precisa trabalhar um pouco mais. Então a gente estava conversando até antes da reunião, né? Que essa turma, eram 2 turmas, era o nono A e o nono B, então com o nono A com uma turma muito boa e o nono B com uma certa defasagem. Então essa mistura das 2 turmas, que é algo que a gente tem hoje no segundo ano, né? Digamos assim, deu uma equilibrada. Segunda pergunta propositiva: professor, o que você compreende sobre os dados apresentados? É isso que a gente estava falando, né? Como a gente conhecia as 2 turmas, o nono A era muito bom, tinha alunos muito bons que poderiam, se fosse avaliado só por aqueles, teria uma nota talvez até maior, e o nono B tinha alunos com muita dificuldade. Então isso deu uma equilibrada que não deixou com que a nota fosse maior ainda. Então o que a gente compreende é que esses dados mostram um todo, né? Faz uma avaliação geral e não especificamente aqueles que são os bons, que é bastante, né? Verdade. Então, assim, fazendo essa comparação, a gente procura entender, né, uma proporção para a próxima prova. Né? De que forma é possível trabalhar esses dados? Primeiro, o conhecimento dos dados, né? Conhecendo os dados, você tem condições de saber o que você vai trabalhar agora. Os escritores podem aprofundar, os escritores têm que ser mais trabalhados, ser mais discutido. Né? Então, isso nos dá uma base do trabalho agora para preparar para 2024.
em cima desses 3 questionamentos, eu elenquei 3, lá no momento 3, eu elenquei então sugestões. Primeira sugestão, então, acompanhamento e monitoramento. Criar registros sistemáticos de processo, como rúbricas, né? Rubricas para que somente o aluno consiga desenvolver melhor, né? Lista de verificação, realizar reuniões pedagógicas mensais para analisar avanços e ajustar o plano, né? Então, os dados precisam ser sistematizados para orientar as ações. Então, são 2 sugestões que eu coloquei ali, daí, se o professor quiser acatar, né, para complementar o plano, sempre é importante. Voltando aqui no momento 2. Articulação com a prática pedagógica. Os resultados do SAEB refletem o que observamos em sala e nas avaliações internas? Ele, como nós falamos antes, ele nessa turma sim, né? Então ele reflete, é claro que nós temos outros alunos que saíram, alunos que entraram, continua sendo uma turma boa, mas com aquele misto, né? Os bem bons, os muito bons, os bem dedicados e aqueles que têm mais dificuldade. Porque a turma deu uma decaída, né? Sim. Uma decaída, né? Sim. Porque eu conheço a turma também. Porque teve uma troca, né? Troca de alunos que saíram, alunos que entraram. Que lacunas de aprendizagem mais comprometem o avanço dos alunos? Aqui nós temos um grande problema na questão do interesse do próprio aluno, né? O aluno tem que ter consciência de que ele tem que aprender, de que ele tem que se dedicar, de que ele tem que fazer a parte dele. Então ainda nós temos esse problema aqui, mas nós estamos trabalhando junto para essa conscientização, para que eles consigam evoluir mais e ter uma responsabilidade maior também no ensino da aprendizagem dele. Professor, eu também deixei sugestões para essa parte aqui, da articulação com a prática pedagógica, que também está lá no plano 3. Então, temos lá, priorizar no planejamento os escritores com menor número de acertos, o que já é feito, né? Sim. Mas aqui elenquei, né, para ficar colocado num material plausível. Incluir momentos semanais para recomposição de aprendizagem, que também é uma coisa que já está sendo feito, né? Mas aqui só para argumentar. Sim. Utilizar quando possível aula do contraturno ou grupos de reforço, né? Também é uma parte que a gente já tem o contraturno, né? E a gente pensa no grupo de reforço. Sim, já é uma meta que a gente quer atingir, já é uma proposta que nós queremos desenvolver, né? São essas as sugestões. Dando sequência, planejamento com base em evidências. Então, são mais 2 questionamentos que eu deixei aqui. Quais habilidades precisam ser ensinadas com mais intencionalidade? Como reorganizar o planejamento sem sobrecarregar o cronograma? Aqui nós poderíamos, então, os conteúdos básicos, né? Os conteúdos básicos, nós temos que priorizar os conteúdos básicos, porque a base para fazer com que ele evolua para frente. E esse reorganizar o planejamento seria trabalhar os escritores de menor acerto. Então, mesmo quando a gente faz essas avaliações, corrige nos simulados, nós observamos quais são os escritores de hoje, que eles estão tendo dificuldade também, e relacionamos com o de 2023. Então, a gente consegue ver que tem alguns que ainda batem, que ainda precisam, repetem, né? Que a gente precisa trabalhar. Também eu deixei aqui algumas sugestões que estão no item 3, né? No momento 3, eu deixei algumas sugestões que seria foco nas habilidades essenciais, como os descritores com baixo desempenho, e incluir momentos específicos e pontuais. Então, professora, agradeço pela participação, né? Agradeço pela contribuição, pela pessoa que você representa na nossa escola, pela contribuição aqui no estágio probatório da medicina de geografia, mas no caso aqui a gente está fazendo o SAEB 2023 com o modelo de matemática. Eu agradeço pela oportunidade também de participar de você.